Em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Todos os anos, os alunos do terceiro ano do ensino médio fazem a famosa prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Não é nenhuma novidade essa prova. Ela já acontece no Brasil desde 1998. E a partir de 2004, essa prova também passou a ser usada para o ingresso na universidade, através de programas como o ProUni ou o Sisu. E algumas universidades também não fazem mais nem vestibular, pegam apenas essa prova para aprovar os candidatos. Nos colégios, os alunos se preparam para essa prova. Os professores os auxiliam com conteúdos programados, fichas de leitura, revisões, apostilas e assim por diante. Tudo preparado para ajudar os alunos a aproveitarem melhor o tempo e estudarem melhor para esta prova. Muitos se dedicam, revisam, buscam ajuda, não porque têm medo da prova, porque sabem que ela vai chegar e querem estar prontos. Outros passam os 3 anos do ensino médio como se a prova nunca fosse chegar. Deixam para estudar depois. Pensam, bom, quando eu estiver mais perto, ou quando eu estiver lá no terceirão, eu estudo. E então, quando a prova chega, já não há mais tempo para correr atrás. Há ainda, todos os anos, os atrasados do Enem. Perdem o horário de fechamento dos portões e ficam de fora da prova. Choram, imploram para entrar, mas infelizmente não é possível. Isso mostra que devemos estar preparados. Os alunos devem estar preparados para a prova, nós devemos estar preparados para tudo aquilo que pode acontecer em nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós encontramos uma situação parecida narrada por Jesus. Aqui ele está caminhando para Jerusalém. É a sua última ida até aquela cidade. Depois ele seria entregue à morte. Enquanto Jesus viajava, ele passava por diversas cidades, diversas aldeias e ia pregando sobre esse reino que ele prometia, pregando sobre a salvação. Até que em alguma dessas cidades, alguém então se dirige a ele e pergunta: Senhor, são poucos os que serão salvos? Então Jesus afirma: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Jesus não responde diretamente à pergunta, mas ele faz um aviso sério ao que fez a pergunta e a todos os que estavam ali ouvindo. Cada pessoa deve lutar tão seriamente, isso quer dizer, lutar de verdade. Assim como um atleta que se esforça, treina, assim como os alunos que estudam para quando chegar a hora da prova tirarem uma nota boa e serem aprovados em uma universidade, como um atleta que treina para alcançar a vitória. Jesus descreve aqui o céu como uma casa e ele faz um aviso sério. Algumas pessoas se auto-excluem, até se esforçam para entrar, mas elas fazem isso através de meios errados, através dos seus próprios méritos, pelas suas escolhas ou pelos seus esforços. Mas tudo isso é em vão, é inútil. Ninguém é capaz de alcançar esse objetivo, a salvação. Há tão somente um caminho, há tão somente uma porta. E nós já ouvimos isso nas últimas pregações sobre a declaração de Jesus a respeito do Eu Sou, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas e o seu rebanho entrará e achará segurança. A fé na obra de Jesus certamente é o que abre a porta. Qualquer outro método pretendido culminará em fracasso. A pergunta que é feita aqui: são poucos os que vão ser salvos? Mas por qual razão essas pessoas ficarão de fora?
elas ficarão de fora porque não sabem que a porta é estreita. A fé nos torna tão pequenos, nos torna quase nada diante de Deus e diante do nosso próximo. A fé nos faz abandonar as nossas próprias obras, apegar-se tão somente na graça de Deus. E por causa dela, esquecendo todo mais. A fé nos torna tão pequenos que é possível, por meio dela, passar por esta porta estreita. Algumas pessoas pensam que as obras são essa porta estreita. E quando Jesus fala, façam de tudo para entrar por esta porta, eles pensam que ele estaria falando de algo que nós, seres humanos, poderíamos fazer para conseguir entrar no céu. E essas pessoas pegam as suas obras, colocam em um saco e tentam passar por esta porta estreita. Mas mal sabem elas que as suas cargas não cabem nesta porta. Jesus proclama neste trecho do Evangelho também a vinda do juízo final. Chegará um tempo que a porta será fechada. A hora se aproxima em que Deus, o dono da casa, se levantará do seu trono e fechará a porta. Jesus, que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, virá para fazer o convite. Vinde, tudo já está preparado. Entrem pela porta estreita. Ele estabeleceu um tempo da graça. Quando acabar esse tempo, ele retornará em glória perante o mundo inteiro. E então a porta do céu não estará mais aberta. Então o tempo do mundo, o tempo da graça, estará no fim. A pergunta que vem é: você está preparado? Como está vivendo a sua fé? Está firmada na graça, na misericórdia de Deus? Ou está firmada em si mesmo, nas suas próprias obras, ou em rituais vazios de significado? No último dia, aqueles que foram cristãos só de nome tentarão formular as diversas desculpas para implorar para entrar. Eles lembrarão a Deus o fato de que ouviram a palavra em uma igreja onde ela era proclamada, que foram batizados, que foram instruídos na doutrina cristã. E mesmo aqueles que vivem em uma comunidade cristã, que de vez em quando permitem a influência cristã tocar em sua vida, vão chegar diante dessa porta e tentarão colocar isso como argumento para Deus deixá-los entrar. É como Jesus disse: alguns de vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade, mas ele responderá, eu não sei de onde vocês são. Todo e qualquer argumento será tarde demais. As pessoas que viveram assim, não aceitaram Jesus e a sua palavra, mas estupidamente permaneceram em seus pecados, morrerão nesses pecados e serão condenados. Só então, quando será tarde demais, lhes virá o remorso. Então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Isso também nos lembra da parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, quando foram para a festa de casamento da qual foram convidados. 5 estavam preparadas, com óleo reserva para as suas lamparinas, e 5 estavam desprevenidas. Quando o noivo chegou, quando ouviram as trombetas que avisavam que o noivo estava chegando, elas pediram ainda para as prudentes um pouco de óleo, mas não haveria suficiente para todas. E elas tiveram que ir atrás. Quando voltaram, as portas haviam se fechado. E elas bateram, clamaram, e o noivo disse, eu não as conheço.
nós ainda vivemos no tempo da graça. O tempo da graça é agora. Agora é o tempo para cada pecador se arrepender, para se voltar para Deus com fé. E, na verdade, esse tempo está acabando. Está se esvaindo a cada dia que nos aproximamos da nossa própria morte. Logo, a porta será fechada. Como você está vivendo? Como está a sua fé? Está firmada em Deus ou nas suas próprias obras? Viver a fé, viver conforme a vontade de Deus deve produzir frutos. E esses frutos precisam condizer com o Evangelho. Hoje muitos não conseguem viver as suas vidas conforme a vontade de Deus. É Deus quem nos ordena tais coisas. E é esse mesmo Deus que nos deu o Espírito Santo. E é esse Espírito que nos capacita a toda boa obra. Aos Coríntios, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E o autor dessa carta aos Hebreus também nos auxilia no entendimento do que são essas boas obras que Deus espera de nós, o que são esses frutos da fé. Ele diz, procurem ter paz com todos. Tomem cuidado que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga que envenena a todos. Cuidado que ninguém se torne imoral e nem perca o seu respeito pelas coisas sagradas. Diz o autor dessa carta também que nós ainda não lutamos contra o pecado até a morte. Nós teremos que lutar até a morte, até o dia que Deus nos chamar. Nós estamos nessa luta contra o pecado, contra o diabo, contra a nossa própria natureza que nos tenta diariamente. Aos Gálatas, Paulo escreve que a nossa luta não é com pessoas, mas com exércitos, potestades do inferno. Na vida de fé neste mundo, nem tudo serão flores. Nós ainda estamos nessa luta contra o pecado, teremos que lutar até o dia da nossa morte. E a vida já é difícil por si só, por causa das tentações e dos ataques do diabo sobre nós. Como irmãos em Cristo, nós não precisamos dificultar ainda mais a vida de nossos irmãos com sofrimentos, com blasfêmias, com difamações, com o nosso pecado, com a raiva, com a ira, com o ressentimento. Deus nunca prometeu vida boa para nós aqui neste mundo. O autor da carta aos Hebreus diz: o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Deus permite sofrimentos, tentações, para nos conduzir à fé e à confiança nele, acima de qualquer coisa. Paulo escreve aos Coríntios: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Assim como um pai humano corrige os seus filhos, não porque quer o mal dele, mas muito pelo contrário, porque quer o seu bem, quer que ele seja uma pessoa respeitável, uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa educada. Deus muito mais corrige os seus filhos e conduz ao arrependimento. Jesus ensina que é preciso estar preparado e suportar com paciência todos os sofrimentos. E quando acabar esse tempo da graça e as portas se fecharem, sermos encontrados com fé. Porque quando isso acontecer, haverá muito choro, haverá fúria inútil e tristeza pelos pecados. Haverá ranger de dentes sobre uma tolice que só tarde demais
foi reconhecida. E Jesus ainda termina esse trecho dizendo que muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Jesus queria dizer com os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? De todos os povos do mundo, judeus, gentios, virão para fazer parte do reino de Deus. E mesmo os privilegiados, ou seja, aqueles que nasceram em um berço cristão, foram batizados, sempre deram as suas ofertas na igreja e que acham que isso fará com que tenham privilégio diante dos outros, acabarão ficando de fora. Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, aqueles que acham que têm vantagem sobre os outros, principalmente aqueles judeus que pensavam, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, eles disseram a Jesus. Nós já temos o reino de Deus pelo simples fato de pertencermos ao povo de Israel, eles pensavam. Esses eram os primeiros. Eles se achavam os primeiros, mas, por sua dureza de coração, poderão acabar ficando de fora, serão os últimos. E aqueles que nós achamos que sequer merecem o reino de Deus, e de fato ninguém merece, mas humanamente falando, através dos seus pecados, dos seus atos, aqueles que a gente acha que não estarão no reino de Deus, poderão acabar entrando ainda na nossa frente. Esses que acham que por causa das circunstâncias da sua vida pertencem ao reino de Deus, assim como era com os judeus, acabarão ficando por último, ou sendo excluídos das bênçãos do céu. Mas muitos que, por convicção de fé, se tornaram membros da Igreja de Cristo, sem terem as vantagens de terem nascido num berço cristão, mas que vivem realmente arrependidos e convictos da sua incapacidade de conquistar a salvação por suas próprias obras e que firmaram a sua fé tão somente na obra salvadora de Jesus, virão a ser os primeiros. Via de regra, nós pensamos que quem nasce em meio à igreja, é batizado na infância, aprendeu tudo na escola bíblica, na instrução, deveria ter o melhor conhecimento da palavra e a fé mais firmada e mais sadia no Salvador Jesus. Mas uma pessoa dessas, que despreza as bênçãos e as importantes responsabilidades que pesam sobre ela, terá a punição ainda maior do que aqueles que sequer sabiam da benignidade de Deus e do chamado ao arrependimento. Saber e estar preparado para o dia em que a porta se fechará para nós e assim o juízo de Deus se concretizar, não é algo que deve nos assustar, mas sim nos alertar para a seriedade e o constante preparo em Cristo para este momento. Nós não temos medo do dia em que a porta se fechará, porque em Cristo ela está aberta para nós. Pela fé nós entraremos e viveremos para sempre com o Senhor. E Deus nos dá os meios para nos prepararmos. Batismo, Santa Ceia e Palavra, os meios da graça. Cristo nos convida. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Abandonem as suas pesadas cargas. Abandone o seu pecado. Abandone a confiança nas suas próprias obras. Abandone a confiança em si mesmo, porque elas não passam por esta porta estreita. Não há o que temer. A obra de Cristo foi completa por nós. E pela fé, criada em nossos corações, somos filhos de Deus. Neste mundo não somos perfeitos, cheios de deslizes, cheios de pecados, temos que ser corrigidos,
temos que ser levados ao arrependimento, somos perdoados. Cristo tira as nossas pesadas cargas. Ele tira aquilo que enrosca pela porta e nos faz entrar por meio da fé. E essa fé já traz reflexos para nós aqui, neste mundo. E devemos permanecer nela, até o momento em que a porta se fechará e, plenamente, iremos morar no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade. Que o Espírito Santo, que habita em nosso coração desde o nosso batismo, fortaleça e preserve em nós esta fé para a vida eterna. Amém.